Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Bom, a nossa aula de hoje é uma aula de esclarecimento. Na aula passada que nós tivemos, eu expliquei para vocês sobre duas teorias que falam sobre como o ser humano habitou e entrou na América, certo? Nós estudamos a teoria até o fim de 1999 e a teoria a partir da década de 1999. Só que ao longo da semana eu recebi muitas mensagens com dúvidas com relação à atividade. A atividade que eu deixei na plataforma, muita gente me mandou mensagem perguntando por que as atividades eram iguais. Só que hoje nós vamos ver que as atividades não eram iguais. As perguntas eram iguais, mas a teoria que eu coloquei lá em cima no enunciado eram diferentes. Então, eu trouxe aqui no quadro a correção da atividade para vocês acompanharem, certo? Peguem aí o caderno de vocês e peguem também o caderno 1, o livro, na página 41, para a gente poder entender melhor e entender que não eram duas atividades iguais, eram diferentes. A primeira atividade que eu coloquei para vocês era sobre a teoria até o fim da década de 1999. Então, a gente ia responder as questões de acordo com a teoria. Por isso que as perguntas aqui eram iguais, mas as respostas iam ser diferentes. Vamos lá. A primeira teoria, até o fim da década de 1990. Primeira pergunta. Quando o ser humano entrou na América? Ou seja, segundo essa teoria, há quanto tempo o ser humano entrou na América? Se você consultasse a sua tabela, ou até mesmo voltasse lá na aula anterior, você ia ver que existe essa tabelinha separando as duas teorias. Então, aqui, a primeira teoria, a 11, vamos colocar aqui, vocês acompanhem, aí, certo? A 11,4 mil anos, certo? Então, essa é referente à primeira teoria. A segunda pergunta, ainda sobre a primeira teoria, dizia assim: como entrou no continente? Nós vimos que essa teoria mais antiga defendia que o homem entrou no continente americano a pé. Olha, você ia colocar lá na atividade, a pé e pelo estreito de Bering, certo? Então, a primeira teoria defendia que o homem entrou a pé pelo estreito de Bering. A terceira pergunta, população que deu início a esse povoamento. Então, ó, era só você vir aqui na tabela, terceira coluna, que você ia ver referente à primeira teoria. Essa população, segundo essa teoria, era uma população de origem mongoloide, certo? O que é que quer dizer mongoloide? Quer dizer aquelas pessoas que vieram lá da Ásia, que nós estudamos, que tem mais traços orientais, certo? A última pergunta dizia assim, perfil da população, ou seja, de que essas pessoas que primeiro entraram na América, segundo essa teoria, viviam. Então, nós vimos que essas pessoas, elas viviam principalmente da caça, né? Nós vimos que elas viviam principalmente da caça de grandes mamíferos. Então, veja só, essa primeira atividade que você ia responder era sobre a primeira teoria, a teoria até o fim da década de 1990. Bom, pessoal, vista a primeira atividade sobre a primeira teoria, agora vamos para a segunda atividade. Olha só, se você observar bem o enunciado, você vai ver que está diferente. Então, consequentemente, as respostas vão ser diferentes. Então, aqui nós vamos tratar da teoria do fim da década de 1990 até os dias de hoje. Aquela anterior que nós vimos era a teoria da década de 1990. Aqui já é a do fim até os dias de hoje. Primeira, quando o ser humano entrou
na América, segundo essa teoria? Nós vimos que, segundo essa teoria, ele entrou há 14 mil anos, né? E há estudiosos que digam que foi até mais. Então, aqui, na primeira teoria, nós vimos que essa resposta aqui ficou 11,4 mil anos. E aqui ficou 14 mil anos, certo? Segundo essa teoria, como o ser humano entrou nesse continente, no continente americano? Segundo essa teoria, ele entrou a pé, né? Pelo estreito. A pé pelo Estreito de Bering. E também por meio de canoas pela costa do Pacífico. Então, veja só como essa teoria ela é mais completa. Diz que ele entrou a pé pelo Estreito de Bering, né, há 11 mil anos atrás, e também entrou, né, por meio de canoas, né, vamos colocar aqui, por meio, que vai ficar um pouquinho apertado, mas não tem problema, por meio de canoas, pela costa do Pacífico. Pela costa do Pacífico. Certo? Então, veja só. Essa teoria aqui, nessa questão, a gente já vê que ela é mais completa. Ele entrou a pé pelo Estreito de Bering e também por meio de canoas pela costa do Pacífico. Terceira pergunta. População que deu início a esse povoamento seria de origem não mongoloide, né? Segundo essa teoria, seriam povos de origem não mongoloide. Esses povos de origem não mongoloide seriam aqueles que teriam vindo de canoas pela costa do Pacífico e mais especificamente do continente africano. E também de origem mongoloide, que é o que a primeira teoria defendia, certo? De origem mongoloide. Mais uma vez, nós vemos aqui que essa teoria, ela já faz mais um complemento. E a última pergunta, perfil da população. Segundo essa teoria aqui, a população, lá na primeira nós vimos que dizia que vivia apenas da caça de grandes mamíferos. Essa daqui já diz que vivia da caça de animais de pequeno e médio porte. Além deles viverem da caça de animais de pequeno e médio porte, segundo essa teoria, eles também viviam da coleta, né? E também da coleta de frutos, certo? Então, aqui já elimina a possibilidade deles viverem da caça daqueles grandes animais. E aqui já complementa dizendo que eles também viviam da coleta de frutos. Além de frutos, raízes, folhas na floresta, certo? Então, essa foi a nossa correção. Eu espero que tenha ficado esclarecido.